Amados irmãos, bom dia. É bom podermos estarmos juntos para louvar e adorar o nosso Deus. Vamos agora separar um tempo para abrirmos a palavra, para meditarmos nela. Temos vindo a meditar na primeira epístola de João e convido-vos a abrir desde já na carta, desta vez no capítulo 3. Aliás, vamos ler os últimos dois versículos do capítulo 2, ou seja, 1 de João 2, 28 e 29, e vamos ler até ao versículo 9 do capítulo 3. Portanto, novamente, 1 de João 2, 28 até ao capítulo 3, versículo 9. Escreve o apóstolo: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, quando um bebê nasce, qual é das primeiras avaliações que nós, enquanto amigos, familiares, fazemos? Não rodeamos nós a criança e começamos a tecer observações do género: é mesmo parecido com a mãe? Ou é a cara chapada do pai? Biologicamente falando, isto é um facto. Existem semelhanças físicas que nos ligam aos nossos pais biológicos. Porém, esta realidade humana não se fica apenas pela aparência física. Também não se fica ou não se limita a contornos biológicos. À medida que nós vamos convivendo com pessoas de quem gostamos e que admiramos, vamos adotando certos gostos, certos comportamentos e até mesmo características semelhantes. E nesta era da globalização e desta vaga de influencers que se manifestam nas redes sociais, esta torna-se uma realidade assombrosa. Se vocês observarem, por exemplo, um grupo de jovens, eu tenho a certeza que terão dificuldade em diferenciá-los uns dos outros. Porque, afinal de contas, eles vestem a mesma roupa, têm o mesmo corte de cabelo, têm os mesmos maneirismos, até falam da mesma forma. Portanto, a nossa vivência em determinados ambientes e com determinadas pessoas vai determinar, vai influenciar quem nós somos. Daí provém o ditado: diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Agora, esta realidade acerca do ser humano leva-nos a ponderar. A nós, cristãos, leva-nos a questionar: será que à medida que nós passamos mais tempo na Palavra de Deus, de modo a conhecer a sua vontade, os seus desígnios, será que nós vamos sendo por ela moldados
de modo que nos vamos assemelhando ao nosso Pai Celestial? E a resposta a esta questão só pode ser um enfático sim. De facto, é isto que acontece na vida do cristão e a Escritura atesta disso mesmo. É isso, aliás, temos vindo a ver o apóstolo João escrever na sua epístola. É isso que inevitavelmente irá acontecer nas nossas vidas a partir do momento em que nos tornamos filhos de Deus. Aquilo que o Pai é vai influenciar, vai transformar o nosso ser. E este tem sido, inclusive, o argumento do apóstolo ao longo da sua carta. Nós vimos que o público original de João estava a ser acometido de ataques por parte de falsos mestres que se tinham erguido no meio daquela comunidade, pessoas cujo ensino estaria a contrariar a boa nova que o próprio apóstolo originalmente lhes havia apresentado. Eles negavam aspectos centrais daquilo que é a fé cristã, negavam o próprio Cristo. Observem, por exemplo, no versículo 22 do capítulo 2, que diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Portanto, naquele meio, pessoas estavam a levantar-se negando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E por todo o tom da carta e pelos assuntos que vão sendo abordados pelo autor, entendemos que aquela situação estaria a afetar aquela comunidade de tal modo que haveria grande incerteza no seu meio. Incerteza e confusão, e isto cria urgência na escrita do apóstolo. Se nós formos ao capítulo 1, nós entendemos que, contrariamente aos restantes das cartas, o autor não se identifica. Podemos entender isso como sendo uma característica da urgência. Poderemos inferir que isso seria também pela proximidade da congregação para quem ele escreve para com o autor. Mas, de uma forma ou de outra, entendemos que existe um cuidado pastoral por parte do autor na medida que ele escreve. Ele procura refutar os falsos ensinos, ensinando-lhes de forma bíblica, de forma correta, trazendo de novo às suas mentes a razão da sua esperança e assim trazendo conforto, clareza àqueles que estariam confusos diante de todo este falso ensino. Então João vai apresentar aquilo que caracteriza uma fé genuína, para que ao lerem e refletissem no que ele diz e ao contrastarem com a sua vida, no meio daquela confusão, da incerteza de, afinal de contas, o que é a fé cristã de facto, como é que eu devo viver, eles possam, das duas uma, ou garantir que são verdadeiramente cristãos, ou que estão a desviar-se completamente e a percorrer um caminho oposto. Essencialmente, o apóstolo escreve esta carta para que os cristãos daquela comunidade possam permanecer firmes. Porém, ao escrever, os resultados que o apóstolo tem em mente são duplos. Não só os que estavam confusos são confortados de que permaneciam firmes, mas estas características de uma fé genuína que ele vai anunciar funcionam como um elemento de identificação. Ou seja, este é um elemento de identificação que a Igreja Local de Cristo pode usar para identificar se determinada pessoa é de facto e verdadeiramente salva ou se a sua profissão de fé não é genuína. Essencialmente, o que o apóstolo acaba por fazer é separar o trigo do joio. Cada vez que o apóstolo oferece então uma característica daquilo que é uma fé genuína, ele começa por diferenciar dois mundos, duas realidades distintas. O apóstolo João começa a dizer que há aqueles que estão dentro e há aqueles que estão fora. Há aqueles que estão com Cristo e há aqueles que estão contra Cristo. Não existe meio termo. Assim, através deste quadro que o autor vai pintando, vai retratando, ele transmite não só a identidade do verdadeiro cristão,
mas à medida que o faz, retrata simultaneamente e na mesma obra aquele que vive no mundo. Neste terceiro capítulo, o apóstolo João já não está necessariamente na fase do esboço do seu quadro, mas ele já está a pintar. Ele já está a dar vida ao esboço que ele estabelece através de cores e traços bem definidos. Ou seja, João começa agora a definir o que significa ser um cristão genuíno, mas ele agora passa a fazê-lo dando forma e contexto e conteúdo aos traços que ele já havia estabelecido antes. Se vocês lerem a carta do início ao fim, vocês vão perceber que ele muitas das vezes toca nos mesmos assuntos, mas fala sempre de forma diferente, sempre aprofundando um pouco mais, sempre pintando e trazendo mais vida à obra que ele está a transmitir. Então os versículos que nós lemos há instantes, nós estaremos a ver o apóstolo a retratar esta relação entre o cristão e Deus a partir de uma perspectiva mais profunda. João apresenta agora o cristão não como sendo alguém que foi alcançado por Deus e agora vive a sua vida procurando relacionar-se com Deus, mas sim num elemento de identificação como filho. Existe esta proximidade íntima. E ele vai transparecer esta realidade novamente através de contrastes. Algo que é muito comum na sua carta. Ele vai apresentar os filhos de Deus como alguém que vive uma vida pura, enquanto que o filho do diabo permanece em pecado. O argumento do autor é então que determinada filiação vai determinar quem nós somos. O filho do diabo é identificado por um amor pelo pecado, por rebeldia contra a lei, e por contraste, os filhos de Deus são caracterizados por uma vida pura, justa e que permanece em Deus. Portanto, tal pai, tal filho, nos dois sentidos. Os filhos de Deus são tal pai, tal filho. Os filhos do diabo refletem a imagem do seu pai. Tal pai, tal filho. Esse é o título da mensagem nesta manhã e nós estaremos então essencialmente a averiguar, eu estarei a expor 2 pontos essencialmente. Em primeiro lugar, em que medida é que nós somos filhos de Deus? Em segundo lugar, o que é que significa isso na prática? Nos versículos 1 e versículo 2 nós estaremos a ver o que significa isto de sermos filhos de Deus, em que medida é que isso se dá, como é que acontece. E nos restantes versículos do 3 até ao 9 estaremos a ver as realidades práticas dessa realidade. Então nos versículos 1 e 2, o apóstolo João afirma enfaticamente a nossa posição enquanto filhos de Deus. Ele diz: vendo que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Quando se fala em ser filhos de Deus, em certa medida, todo o ser humano é filho de Deus. Porque todo o ser humano é feito e criado por Ele e feito à sua imagem e semelhança. Essa imagem, depois dos efeitos da queda, pode estar manchada, pode ser afetada, mas continua lá. E isso atribui a cada indivíduo dignidade, respeito, porque ele também é feito à imagem e semelhança de Deus. Contudo, quando o apóstolo João emprega o termo filhos de Deus nestes versículos, ele tem em mente um sentido mais restrito do que apenas por sermos criados por Deus. Atentem que ele menciona que o facto de ser filho de Deus é uma demonstração do seu grande amor. É certo que no ato da criação está um profundo amor de Deus, também manifesto, mas através do contexto nós entendemos que João tem em mente um sentido de adoção. É um grande amor porque envolve a vinda do Filho unigênito para destruir as obras do diabo e assim nos ligar a Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Agora,
O apóstolo já argumentou que o verdadeiro cristão é obediente, pois guarda os mandamentos, o que resulta numa vida de crescimento em santidade, não permanecendo em pecado. No entanto, o que é que está por detrás de tudo isto? O que é que está por detrás da quebra das nossas correntes? O que é que está por detrás da nossa renúncia do pecado? Certamente não pode ser algo simplesmente ou meramente moral, porque isso exigiria que nós ainda estaríamos submissos a uma condição que afeta a humanidade. Então, o que está por detrás da nossa filiação com Deus? Não é porventura Cristo? Não se deve tudo isto, a nossa libertação do pecado, o nosso viver para Deus, a renúncia do pecado, a nossa filiação com o Pai, devido a Cristo? Então, o primeiro grande aspecto da identidade dos cristãos enquanto filhos de Deus é algo que de facto nos transcende. Transcende, pois é algo que não depende de nós, mas é algo que é totalmente provisório, provém de Deus. O apóstolo está a dizer: vede com que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Ele está a afirmar a nossa filiação com origem no grande amor do Pai por nós. E este amor é grande não somente pelo sentido da magnitude de abarcar um grande número de pessoas, mas também pela sua peculiaridade. Peculiaridade em relação àquele que recebe o amor de Deus. Porque Deus não está a exercer o seu amor para alguém que o está a amar de volta. É o exato oposto. O amor de Deus está a manifestar-se a pessoas que o rejeitaram, que o renunciaram, que procuraram usurpar o seu lugar. O amor de Deus permitiu que, diante da sua justiça, uma família sobrevivesse ao dilúvio. É isto que nós vemos de modo constante ao longo das Escrituras. Um amor da parte de Deus àqueles que não o reconhecem, que desobedecem. O amor de Deus agiu quando o povo estava no deserto, perdido, e levou-os até à terra prometida. O amor de Deus agiu quando eles estavam há 400 anos escravos no Egito. Então, o grande amor de Deus é uma realidade que a Escritura constantemente apresenta, mas vemos de forma constante que o recipiente desse amor é alguém que não era merecedor. E é precisamente a esse que não era merecedor que Deus chama de filhos. Mas este amor é grande também pelo preço que teve de ser pago para que nós, rebeldes, degenerados, pecadores, pudessem ser chamados filhos de Deus. Afinal de contas, como é que pode o homem rebelde, pecador, ser chamado filho de Deus? Não podemos achar que Deus simplesmente iria virar o seu rosto, fingindo não ver a nossa iniquidade e nos receber nos seus braços. Se assim fosse, Deus não seria justo, pois Ele estaria a ignorar a condição que nos afeta. Se Ele assim o fizesse, Ele não seria santo, pois Ele estaria a compactuar com o pecado. No entanto, o olhar amoroso e misericordioso de Deus estava sobre nós. Foi a sua ação graciosa que fez com que pessoas intrinsecamente pecadoras como tu e eu pudéssemos pertencer à sua família. Alto preço foi pago para que isso foi possível. Na nossa impossibilidade de fazer o que quer que fosse, a própria segunda pessoa da Trindade encarna no nosso meio, torna-se como um de nós, conhece as nossas dores. É através da vida e da morte de Jesus. Como o próprio Cristo afirma naquele que será o versículo mais conhecido por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através deste ato que todo aquele
que crê e confessa Cristo é considerado por Deus como livre da culpa do pecado e é reconciliado com Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua epístola à igreja de Éfeso precisamente sobre esta ação de Jesus. Ele escreve no capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Através de Jesus nós somos retirados desta imundície, levados para uma nova vida. Pela fé que nós depositamos em Cristo, nós passamos de inimigos a filhos. Esse é o grande, maravilhoso, estupendo e grandioso amor de Deus. Que em vez de dar aquilo que nós merecíamos, age em graça, em misericórdia. Onde o único que alguma vez viveu de forma perfeita, em plena obediência, sem pecar, se entrega voluntariamente no nosso lugar. Para que os meus pecados e os teus pecados fossem perdoados, para que tu e eu pudéssemos estar reconciliados com Deus e isentos da sua ira vindoura. Portanto, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Agora, ao sermos adotados como filhos de Deus, somos simultaneamente e imediatamente tornados co-herdeiros com Cristo. Novamente o apóstolo Paulo registra essa realidade quando escreve aos Gálatas dizendo: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Então ser co-herdeiro com Cristo significa que tudo aquilo que é de Deus e que pertence agora a Cristo e que é dado a Cristo, é também herdado por nós, como filhos adotivos de Deus. Nós partilhamos da herança que é dada a Cristo. É-nos dada então uma herança que é eterna, incorruptível, como co-herdeiros com Cristo. Nós já recebemos parte desta herança, mas não na sua totalidade. Já usufruímos de paz com Deus. Porém, ainda que seja uma certeza de que estaremos na eternidade, ainda aqui estamos, ainda aqui permanecemos. Já usufruímos das bênçãos e das promessas herdadas por Cristo, porém ainda não na sua totalidade. Vejam, contudo, que o apóstolo menciona um aspecto do qual nós já herdamos de Cristo. E isso é o privilégio de partilhar das suas aflições. E com isso em mente o apóstolo escreve: por isso, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, pois não o conheceu. Tal como Cristo foi rejeitado, nós, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, não seremos conhecidos pelo mundo. Tal como o mundo não conheceu a Cristo, havendo-o rejeitado, conosco que nos tornamos filhos, que vamos sendo transformados à sua imagem e semelhança, não será diferente. Ainda que esta herança eterna seja uma certeza, erguem-se vários movimentos doutrinários que procuram alimentar uma narrativa de que Deus quer que todos sejamos ricos nesta vida, todos sejamos saudáveis, que já é possível usufruir da totalidade destas bênçãos e desta herança. No entanto, o que a Escritura apresenta não é essa realidade. Notem que, além de observar que o cristão será rejeitado pelo mundo, tal como o nosso Senhor, o apóstolo diz ainda que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então ele enfatiza que estamos num processo de santificação, de sermos progressivamente semelhantes à imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador.
E que isto vai ocupar, como o Rubén disse há pouco, a totalidade da nossa vida. Não sabemos, nós sabemos, aliás, que vamos alcançar a perfeição na eternidade. Não é algo que vai acontecer neste mundo. Portanto, nós não podemos achar que vamos viver vidas isentas de dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse que iríamos ser perseguidos, rejeitados, mortos, mas ainda que tenhamos de passar por tudo isso, Ele diz que tudo isso é uma bem-aventurança. Tudo isso é motivo para a alegria. Portanto, amados irmãos, querer rejeitar as dores, querer rejeitar o sofrimento que este mundo poderá produzir, é querer largar a cruz de Cristo. É rejeitar a nossa identificação com o nosso Salvador. Na verdade, nós consideramos motivo de alegria o facto de passarmos por dificuldades. Pois é através delas que a nossa fé é provada, é fortalecida, que nos leva a caminhar de forma mais dependente do nosso Senhor, produzindo em nós corações puros. É por isso que João diz: todo o que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós caminhamos com esta certeza de que percorremos os passos do nosso Salvador, sendo transformados e moldados à sua semelhança, e que um dia estaremos de forma plena como Ele é. Futuramente conheceremos o que significa esta obra de santificação e entenderemos o que realmente somos. Portanto, irmãos, recordemos esta viva esperança que nós temos na nossa vida. Nós já não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Pertencemos agora a Deus de forma total e plena, carne e espírito, na vida e na morte. Somos do nosso Senhor. Comprados e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Temos uma nova identidade. Somos uma nova criatura. Estamos nas mãos daquele que é o bondoso e soberano Criador dos céus e da terra. Então nós podemos descansar na sua perfeita vontade. No entanto, se por um lado nós já usufruímos dos benefícios de sermos filhos de Deus e de co-herdeiros com Cristo, por outro lado existem ainda certos aspectos, certos sentidos que nós não sabemos o que significa ser um filho de Deus na sua plenitude. Usufruímos já de alguns benefícios, ainda que parcialmente nesta vida física. Temos vislumbres de outros por vir, pois são-nos revelados, prometidos através das Escrituras, mas há mistérios acerca daquilo que será. Mas fruto dessa obra que o nosso Senhor realiza em nosso favor, algo que a Escritura coloca nestes termos de já usufruímos, mas não na totalidade, é a nossa relação com o pecado. Por Cristo nós passamos de uma vida de morte para uma vida plena. Em Cristo, conforme simbolizado no ato do batismo, nós somos sepultados, mas ressurgimos para uma nova vida. Uma vida livre do aguilhão da morte, livre da justa condenação de Deus, pois fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados foram perdoados. Isso significa então que ser um filho de Deus, necessariamente, e eu diria até que intrinsecamente e por isso naturalmente, resulta em transformação do modo como nós vivemos. Ao sermos resgatados, perdoados e ao recebermos o Espírito Santo em nós, nós somos redefinidos, nascemos de novo, somos uma criatura nova. E a partir deste ponto, não há qualquer condição que justifique a nossa vida permanecer igual. Tem de haver mudanças. Assim conforme o argumento do autor, um filho de Deus é marcado por uma repúdia do pecado, enquanto o filho do diabo se envolve e deixa seduzir pelo pecado de forma constante, de forma decrescente, afundando-se de forma
progressiva. Todo o processo do novo nascimento, da nossa adoção como filhos de Deus, exige, por exemplo, um reconhecimento do problema que afeta a humanidade, um reconhecimento que esse problema nos afeta a nós profundamente. João deixa isso claro para nós neste texto ao dizer: o pecado é rebeldia contra a lei de Deus. Assim, se todos pecaram, conforme o exemplo que Paulo menciona na sua carta aos Romanos, então todos desobedeceram à lei de Deus. E ainda que não tenham conhecimento da lei em si, todos têm conhecimento da existência de Deus através da criação. Então todos pecamos, todos são indesculpáveis. E debaixo desta justa condenação de Deus, conscientes de quem nós somos, isto leva-nos a chorar pela nossa condição. Percebendo que nós estamos sujos diante de um Deus que é santo e que receberemos o seu castigo, leva-nos a lamentar sermos como estamos. Choramos pela nossa condição, clamamos por salvação, o que por sua vez nos leva a encontrar Cristo, aquele que nos salva dessa condição, levando-nos então para uma nova vida, uma vida que, por reconhecer o pecado, cria-lhe repulsa. Procura manter-se longe. Este processo da conversão é retratado, por exemplo, por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que chora. Portanto, todo aquele que, apesar de confessar um novo nascimento, mas que mantém uma vida idêntica, sem demonstrar arrependimento e humildade, esse dá evidências de que essa vida não está rendida à obra do Filho unigênito na cruz. Porque Cristo se manifestou para tirar os pecados. Então, todo aquele que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei e é do diabo. Não é nascido de novo, não é filho de Deus. Todo aquele que permanece e pratica habitualmente pecado é filho do diabo. Portanto, tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho não se aplica apenas aos cristãos, aplica-se também aos ímpios. Através da sua vivência, nós percebemos a sua filiação. Também eles são cara chapada do seu pai. E assim, através desta vívida linguagem, o apóstolo acentua estas diferenças, divergências entre estes dois mundos, os de dentro e os de fora, os de Deus e os do diabo, pintando-os com cores vibrantes e bem visíveis. Aquele que permanece habitualmente, que se deixa seduzir, que se deixa corromper progressivamente pelo pecado, é filho do diabo. Nós olhamos para o mundo que nos envolve e vemos que o padrão da queda é repetido na vida de todo o indivíduo. O indivíduo usurpa para si mesmo o lugar de mestre sobre a sua própria vida. Ele mesmo quer declarar aquilo que é bom e mau, certo e errado. Então ele deixa Deus. Ele retira Deus do centro do universo e coloca-se a si mesmo. E assim aquilo que Deus decretou como bom já não é bom, mas é na verdade obsoleto, antiquado e mau. O casamento entre marido e mulher é transformado em algo que vai contra a própria criação natural, biológica de Deus. O que Deus diz certo e errado na sua lei já não é relevante. O que interessa sim é o que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto. E progressivamente se vê uma sociedade dividida, quebrada, a caminhar a passos largos para a anarquia. Os filhos do diabo caminham progressivamente, de forma descendente, num percurso de desobediência. Onde o filho do diabo abraça o pecado, o filho de Deus reconhece até onde caiu, o quanto se desviou de Deus,
E por meio e do meio da lama, por meio deste lodo em que ele se encontra, ele clama. Na nova vida que lhe é dada, o Filho de Deus tem conhecimento, tem consciência do percurso que não deve percorrer. Antes ele procura viver sobre os decretos de Deus, do Deus que é bom, perfeito e puro. Ele entende que os caminhos do seu coração são errados. Então ele entrega a sua vida ao seu Senhor. Ele quer procurá-lo, ele deseja segui-lo com tudo aquilo que ele é. Como temos vindo a ver, João já disse que algumas coisas são esperadas e exigidas daquele que confessa ser cristão. Deixar do seu antigo eu, porque agora somos novas criaturas. Nossa velha natureza pecaminosa é substituída por uma natureza que quer agradar a Deus. Somos restaurados. Deus começa a transformar os seus filhos pelo poder do Espírito Santo. A ponto de que aquilo que Deus deseja, os filhos desejam. Aquilo que Deus pensa, os filhos pensam. Tal pai, tal filho. Mas bem sabemos que isto não acontece da noite para o dia, certo? O texto, na verdade, é específico, que a distinção entre os filhos de Deus e o filho do diabo é o estar habitualmente no pecado, regularmente. Vejam, por exemplo, o versículo 6 ou o versículo 9. O versículo 9 diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Somos libertos da escravidão do pecado, é certo, mas ainda somos por ele influenciados. A carne ainda milita contra o espírito. Satanás já está derrotado, mas ele ainda esperneia com força para tentar nos derrubar. Estamos neste processo de santificação e, como João já havia dito lá no capítulo 1, nós ainda pecamos. E se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Mas não permanecemos habitualmente no pecado por todos estes fatores que o apóstolo já tem vindo a mencionar até aqui. Uma redefinição do ser, uma consciência que está cativa a Deus e a presença do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos e irmãs, a Escritura traz-nos esta viva certeza, esta viva esperança, este eterno descanso de que não há poder, não há mal nenhum que nos vá tirar da sua mão. Estamos selados pelo Espírito. Estamos guardados pela porta do aprisco que é Cristo. Ou seja, aquilo que o apóstolo está aqui a dizer é que uma vez salvo, salvo para sempre. Se ser um filho de Deus significa que os nossos pecados foram pagos e a nossa comunhão com Deus foi restaurada, então nós agora procuramos viver em santidade. Viver de acordo com a vontade de Deus, procuramos agradar a Deus. Renunciamos o pecado. Reconhecemos que temos a mão de Deus a agir sobre nós, impedindo-nos de cair para o mais profundo dos lugares. No entanto, com disciplina, com obediência, nós procuramos viver vidas que dependem da vontade de Deus. Então procuramos-lo em oração. Procuramos ter as nossas mentes renovadas pela palavra, pois compreendemos que Deus é soberano, Deus é bondoso, que Ele se revela através da palavra para que nós possamos também ser transformados. Então, amados, para terminar, o que é que acham que acontece quando estes dois grupos distintos se cruzam? O que é que acontece quando um cristão se depara com alguém que vive em pecado e legitimamente acha que não há nada de errado com aquilo? O cristão vai ser envergonhado pela sua fé, vai ser desprezado, como João nos diz aqui, vai ser oprimido, perseguido, como Jesus diz em João 15, vai ser ridicularizado, vai ser até mesmo morto. No entanto, eu questiono-vos,
Vale mais a pena nós sermos envergonhados por sermos cristãos ou, no dia da vinda, sermos envergonhados quando ouvirmos da boca de Jesus: aparta-te de mim, que eu não te conheço, porque cedemos às insistências do mundo, às insistências malignas das pessoas que estão dominadas pelo pecado e por nos amoldarmos ao esquema deste mundo. A equação é fácil de resolver. Se esta é a relação que existe entre os filhos do diabo e os filhos do mundo, qual é que será o nosso entusiasmo em nos relacionarmos com eles? Será que nos envolvemos nos seus afazeres? Que partilhamos dos seus ideais? Como já vimos ser dito nos versículos 15, 16 e 17 do capítulo 2, nós não devemos amar o mundo nem o que nele há, sabendo que todo este desejo da carne, os desejos dos olhos, o orgulho dos bens não provém do Pai, mas sim do mundo. Daí a exortação do apóstolo Paulo de nos despirmos de toda esta obra má, de que isso não ser sequer mencionado no nosso meio. Tudo isto vai passar. No entanto, também já vimos que isso não significa que o cristão não vai estar no mundo. Pelo contrário, nós somos enviados por Cristo a estar, mas o modo como nós estamos é diferente. Somos enviados a proclamar a boa nova, não a estarmos envolvidos com aqueles que permanecem em pecado. Portanto, por muito que na visão do mundo tudo aquilo que o cristão é seja deplorável, seja obsoleto e por vezes até mesmo retrógrada, nós persistimos nessas coisas. Por vezes com lágrimas, com dor e aflição por não sermos reconhecidos pelo mundo, por sermos rejeitados por familiares e amigos, mas sempre descansados, sempre jubilosos pela certeza da vida eterna. Portanto, querido irmão e querida irmã, quando este mundo te quiser convencer a desistir de Deus, recorda-te quem te tirou da imundícia, quem te demonstrou tremendo amor, quem te tratou e adotou como filho, quem te dá uma herança eterna. Tem por certo que Ele te protege e Ele te guarda. Recorda-te quem é fiel e quem é soberano. Quando este mundo te quiser convencer que percorres o caminho errado, arraiga-te nas promessas eternas de Deus e descansa. Confia que Ele está a trabalhar e confia que a sua vitória é certa. O tempo não tarda em que Ele vem. Então vigia para que não sejas achado no outro lado de que deves estar. Vamos terminar, vamos orar. Pai do céu, nós te queremos agradecer pelo modo como tu te revelas a nós, pelo modo como a tua palavra fala ao mais íntimo do nosso ser, como ela revela o nosso pecado, como ela traz tudo aquilo que é a nossa impureza à superfície, mas simultaneamente a tua palavra nos procura tratar, procura cuidar, removendo tudo aquilo que é necessário ser removido. Pai do céu, obrigado porque a tua palavra nos dá a conhecer a tua vontade e neste processo nós somos transformados e restaurados conforme a tua vontade. Pai, permite-nos e dá-nos desejo de nos dirigirmos à tua palavra de modo regular, a meditar quem tu és, a conhecer quem nós somos e a sermos moldados por aquilo que tu revelas, Senhor. Temos as nossas vidas diante de ti, ao teu cuidado, Senhor. Te pedimos que nos possas manter firmes, sabemos que não vamos ser retirados da tua mão, que estamos seguros, mas ajuda-nos, Senhor, a resistir aos ataques do inimigo. Ajuda-nos a resistir à tentação, Senhor, para que possamos viver vidas que te honram, que te glorificam, que te servem. Vidas que estão cativas e ligadas totalmente a ti, Senhor. Continua a realizar esta obra em nós. Pai, obrigado pelo modo como tu nos tens guardado. Guia-nos em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
É verdade. Vamos agora participar do momento da ceia. Como nós recordamos, é o sacrifício de Cristo que nos traz e que nos reconcilia com Deus. Foi o seu sangue derramado e o seu corpo despedaçado que nos une ao nosso Pai Celestial. Recordamos então que nesta prática da ceia é um ato acima de tudo simbólico. O pão e o vinho representam o corpo de Cristo, que é partido por nós. O vinho representa o seu sangue derramado para a remissão dos pecados. Então, quando nós estamos a participar da ceia, nós não estamos a crucificar novamente Cristo, também não estamos a afirmar que Ele está literalmente presente nos elementos da ceia. Tratamos-los como um símbolo. É um privilégio, é uma responsabilidade nós podermos participar neste ato. Então todos aqueles que professam fé em Cristo, todos aqueles que já foram batizados através, manifestando isso de forma pública, todos aqueles que são membros de uma igreja, seja desta igreja local, seja de uma outra, todos aqueles que participam regularmente da comunhão dos santos, podem vir à mesa para participar da ceia. Recordando que todo aquele que toma está a afirmar que se arrepende dos seus pecados, que confia unicamente em Cristo para a sua salvação. Participar da ceia é um sinal de que se é parte do corpo de Cristo, que estamos unidos uns aos outros como membros da congregação. Recordamos também que a Escritura adverte para a forma descuidada da participação deste ato. Tomar a ceia de forma indevida, com uma atitude de indiferença, falta de arrependimento ou com o coração pesado pelo pecado, que não é confessado, come para a sua própria condenação. Então cada um discerne ao seu coração o seu ser antes de se aproximar da mesa. Portanto, vamos ficar de pé, vamos cantar e enquanto cantamos podemos ir buscar os elementos da ceia. Depois retornamos ao lugar e vamos tomá-la em conjunto.